se ainda a circunstância de criar com isso perigoso empeço ao trânsito. É possível tenhamos estado em trevas até ontem, provavelmente quedas temerosas ter-nos assinalado experiências transcorridas. Achávamos, contudo, na condição de viajor que jornadeia, circulando de sombras, tropeçando aqui e além, sem o preciso discernimento. Hoje, no entanto, que tudo se faz claro em derredor, fujamos de dramatizar desencantos ou fixar desacertos, através de queixas e recriminações que complicam e desajudam, ao invés de simplificar e auxiliar. Assevera Paulo refletidamente, porque no outro tempo eras trevas, mas agora sois luz do Senhor, andai como filhos da luz. Raras pessoas conseguirão afirmar que desconhecem as tentações e os riscos do nevoeiro, mas todos nós, presentemente transformados ao clarão da verdade, podemos caminhar trilha adiante, renascidos na alvorada do conhecimento superior para o trabalho da luz. Então, o Pai está nos convidando. Até pouco tempo nós andávamos nas trevas, mas agora nós já conhecemos a verdade, que é o Evangelho de Jesus, não é mesmo? Então, que nós, agora que já conhecemos a luz, que nós andemos como filhos da luz, procurando agir corretamente, não cair nos mesmos tropeços de ontem, né? Então, nós vamos fazer nossa oração. Senhor Jesus, aqui estamos nós, pedindo a Tua presença, a Tua assistência amiga, para a nossa reunião desta tarde, em especial para a nossa expositora, nossa querida Beth Lima, um tema tão significativo para nós, para esse momento que nós estamos vivendo. Pedimos, Jesus, forças e coragem para não tropeçarmos novamente nos desenganos, nas quedas, nos desajustes, nos desequilíbrios. Estamos cansados do erro, Senhor, do desequilíbrio. Queremos agora acertar, queremos agora andar como filho da luz, Senhor. Ajuda-nos então. Que Jesus nos abençoe e nos ilumine. Que assim seja, graças a Deus. Beth, se você quiser falar aqui. Boa tarde a todos, né? Sejam todos bem-vindos a esta casa que sempre costuma acolher, né? Não só os encarnados como os desencarnados, de uma forma mais carinhosa, né? Neste momento que nós estamos às vezes distantes fisicamente, mas são muitas as experiências positivas que nós temos tido através do nosso trabalho pela internet. Então, aqueles que estão também assistindo, né, à distância, que sejam acolhidos igualmente. A página que o Paulo acabou de ler não poderia ser mais apropriada, porque fala de um momento entre a sombra e a luz. Neste momento, né, Todos de máscara, por favor, pessoal. tão importante, né, mas tão difícil também para todos nós, o tema que eu trouxe hoje para a nossa reflexão, ele é a união de duas outras exposições que eu já fiz aqui no GEPAR. Uma falando sobre Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, que é um livro, que é também o tema de um livro psicografado pelo nosso querido Francisco Cândido Xavier, pelo espírito de Humberto de Campos, que a maioria já conhece. E o outro falando sobre a questão da transição planetária. É uma trilogia de livros ditados pelo espírito de Manuel Filomeno de Miranda ao Divaldo Pereira Franco, né? Esses 3 livros escritos há quase uma década atrás, praticamente uma década. Ele começa falando das tsunamis lá na Ásia, depois passa por esse daqui, ele fala em transição planetária,
depois fala em Amanhecer de uma Nova Era, e o terceiro, que são Transtornos Psíquicos. São livros muito fortes, né? São livros que trazem para nós uma realidade que cada vez mais vai se acentuando e vai trazendo para nós um imperativo de transformação. É como se dissesse para nós assim: ou muda ou muda, não tem saída. Tá? Só que a gente está trazendo essas notícias trazidas por livros recentes. Só que as transformações planetárias, elas se dão a todo novo ciclo. A Terra tem aproximadamente 4 bilhões de anos, né? Nesse período, a gente não vai imaginar que tudo foi sempre a mesma coisa, né? Essa visão que nós queremos ter hoje, o que vai acontecer, o que vem em seguida, isso é natural. Nós estamos todos assim numa apreensão muito grande, não só em termos de Brasil, como também em termos planetários. O que vai vir a seguir? Ontem mesmo a gente teve notícia de uma grande explosão lá no Líbano. Beirute foi despertada por um tremor terrível que mexeu com praticamente toda aquela população e todo o entorno. O que é que aconteceu ali, o que é que está por trás, a gente não sabe direito. E nem nós vamos discutir isso agora. Tá? Só que, para quem quiser se aprofundar mais, depois eu trago os livros, é para mostrar mesmo, porque as pessoas que vêm apenas às palestras e ficam procurando noticiários, às vezes, equivocados em algumas estações, dando uma aflição muito grande, um nervoso, uma apreensão, não acalenta o nosso coração. A gente precisa de algo mais. Tá? Então, quando eu trago essa bibliografia, é para a gente se informar, é para estudar mesmo. O Espiritismo é formado, né, de pessoas que estão querendo respostas, mas essas respostas têm que vir também de uma ação nossa. Procura ler, procura se informar, procura falar com alguém. O que está acontecendo? O que está me afetando? O interessante é que quando acontecem essas situações todas, nós dizemos que está havendo uma crise. Só que agora a gente está vivendo uma crise como nunca antes nós vivemos na história planetária. É uma crise para valer mesmo, né? Se nós tomarmos como referência uma pequena crise que acontece na nossa família, vamos supor que o pai, que era o provedor daquela família, perdeu o emprego. Estabeleceu-se uma crise. Essa família, se ela quiser resolver, ela vai se reunir, o que a gente pode ficar, o que não pode ficar. Vamos ficar com a TV a cabo? Vamos pagar o plano de saúde? E o aluguel, quem vai pagar? Fulano estava estudando, mas já está completando 18 anos, será que não pode arranjar um emprego? O interessante é que nós enxergamos a crise sempre pelo lado da dificuldade, e ela existe realmente. Mais tarde, se nós fizermos, né, estou me incluindo, se nós fizermos uma avaliação daquela crise, a gente pode talvez perceber que aquela família que antes cada um era para o seu lado, ela tem uma grande chance de se unir e cada um dar uma solução para aquele problema. Aquele emprego que ele perdeu depois de 20 anos de trabalho, talvez tenha oferecido para aquele chefe de família a oportunidade de ir para um outro tipo de atividade que ele nunca tinha pensado e que ele está se sentindo muito mais feliz. Em outras palavras, as crises não foram feitas para nós nos fecharmos nela, mas sim para nós expandirmos a nossa consciência, as nossas habilidades, as nossas possibilidades de enfrentarmos outros campos de atuação. Quando a crise é individual, ela tem um limite. Quando ela é num grupo, tem um outro limite. E quando ela é mundial, imagine, é o que nós estamos vivendo.
E nós sempre nos perguntamos, poxa, eu sempre ouvi que nós estamos num período de transição para um mundo de regeneração. Os Espíritos nos esclarecem que transição ainda não é o resultado final. Vamos imaginar que nós estamos num grande momento de transformação do planeta. Imagine nós, numa mudança de casa. A gente sai de uma casa, vai para outra. No primeiro momento, aquela casa ela vai ficar toda bagunçada, porque nós não sabemos direito onde colocar, os espaços são diferentes, a metragem é diferente, a posição da janela, a posição da porta, quem vai dormir onde. É mais ou menos assim que a gente está encarando essa mudança do planeta de provas e expiação para o planeta de regeneração. Há uma referência muito importante também, que eu não poderia deixar de falar, que é a Gênese de Kardec, faz parte dos 5 livros básicos de Allan Kardec. No capítulo 18, que vai falar desses tempos, diz assim Kardec: são chegados os tempos, dizem-nos de todas as partes, marcados por Deus, em que grandes acontecimentos se vão dar para a regeneração da humanidade. Nós já sabíamos disso, Kardec já transmitia isso para nós no século XIX, nós estamos no século XXI. Então essas transformações, elas não apareceram agora, elas já estão se processando há bastante tempo. Alguns dizem, inclusive, que a transformação se deu quando Cristo encarnou entre nós. E ela foi, num calentando, bem devagarzinho, e agora a gente está numa aceleração mesmo. Nós estamos na fase da grande transição. Porque agora não dá mais para recuar. Ou a gente faz a escolha do trigo, ou nós seremos joio, e aí Deus sabe lá o que vai acontecer. Numa outra passagem, Santo Agostinho, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, diz assim: à medida que o mundo progride, ele oferece para os seus habitantes uma morada cada vez mais agradável, à medida que eles próprios avançam na senda do progresso. Aí pergunta-se, mais agradável? Eu estou vivendo um momento de grande aflição a partir de uma doença que se estabeleceu no mundo inteiro, por isso ela é pandêmica. Todos nós aqui aflitos, o corona, todo mundo de máscara, e essa aflição pega, não pega, mata, não mata, o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer? Pior do que esse coronavírus é a pandemia que se estabeleceu no planeta, a pandemia do terror, todo mundo aterrorizado, aflito, intranquilo. E aí a gente se lembra de que existem outras pandemias que a gente nunca estabeleceu essa referência como a gente está estabelecendo para o coronavírus, para o Covid. Que é a pandemia da violência, das desigualdades sociais, da indiferença entre os seres. São pandemias, porque dizem respeito às nossas condições morais. Quando é que nós iríamos pensar, ficar fechados na nossa casa e obrigados a conviver com aquelas pessoas que nós dizemos que amamos e às vezes não conseguimos conviver? Então, alguma coisa o Papai do Céu estava reservando. Quem é que tem responsabilidade, quem é que tem culpa, isso não cabe aqui agora a gente discutir. Mas que o momento foi providencial para este momento moral de toda a humanidade terrena neste instante, isso sem sombra de dúvida foi. Nós estamos sendo levados a conhecer os nossos próximos, mais próximos, através de uma convivência mais próxima.
ela vai se transformando gradativamente à medida que existe a necessidade das mudanças. Há uma lei, que é a lei do progresso, e a lei do progresso diz que nós não seremos iguais, não seremos da mesma forma sempre, senão nós estaríamos aqui como homens da caverna. Há uma situação que é a impermanência. Tudo muda, tudo se transforma, nada fica igual, nada será como antes, já dizia aí o poeta Lulu Santos. Não existe isso. Nós mesmos já não somos os mesmos. Se a gente pegar uma foto de 20 anos atrás, quem está mais velhinho como eu, olha, 20 anos atrás, você vê que aquela pessoa não existe mais. Se olhar de criança, então, cadê aquela criança? Ela não existe mais. O mundo físico, ele se transforma, ele se movimenta como tudo. E nós? Como é que nós estamos por dentro? Então, é uma necessidade, é uma premência. Só que, neste momento, a necessidade é muito maior. Nós precisamos nos dar conta de que hoje o relógio está aceleradíssimo. E nós precisamos fazer essas mudanças para já, para agora, para este momento, né? Neste livro, que eu mostrei aqui, Amanhecer de uma Nova Era, é interessante que ele é uma sequência, já mostrei, da transição planetária, que foi o primeiro livro psicografado pelo Divaldo nessa série. Ele fala das questões físicas, das mudanças geológicas, da tsunami, quanto aquilo afetou aquele ponto da Ásia. Aqui, nesse Amanhecer de uma Nova Era, ele fala dessas transformações internas, morais. E tem um pedacinho que ele diz assim: o processo evolutivo, como é natural, dá-se por meio de desafios e de dificuldades, resultado dos comportamentos anteriores a que todos se permitiram. Então, nada está fora do lugar, por mais que a gente ache que está tudo desengonçado, que está um caos, tudo foi devidamente preparado, e nós é que temos que nos colocar e que nos adaptar a esse grande momento de transição, né? E é bom lembrar o seguinte: transição não é regeneração. Quando a gente diz assim, estamos no processo de transição, estaria tudo melhor. Não! Os Espíritos nos esclarecem que esse momento de transição é o momento da transformação. É como se nós fôssemos aquela grande larva saindo do casulo e virar borboleta. Nós ainda não somos borboleta. Nós ainda estamos no casulo e muito resistentes ainda a essas transformações. Isso cabe a cada um fazer a sua reflexão e perguntar: o que é que eu vim fazer neste mundo, neste momento? Eu posso dizer que nós somos privilegiados, nós somos escolhidos para presenciar de camarote toda essa confusão. É porque nós fazemos parte e nós fomos os escolhidos para fazer essa mudança. E foi o Divaldo que falou isso, porque aqui eu tenho... Não, foi Chico Xavier. Chico Xavier participou, um tempo atrás, foi na década de 70, de um evento televisivo chamado Pinga Fogo. Acho que muitos já ouviram falar. Isso virou livro, tá? Numa dessas perguntas ao Chico, mas Chico, até quando? Porque já na década de 70 já havia essa preocupação, tá? Sempre houve, só que agora é muito mais intenso. E ele dizia o seguinte, e é bom a gente lembrar o seguinte: Chico estava assessorado ali diretamente do ladinho dele. De quem? De quem? De Emmanuel. Então, Emmanuel ditava para ele e ele falava, tá? E ele disse, naquela época, que nós vamos... Emmanuel afirma o seguinte, que a Terra
será um mundo de regeneração por volta de 2057. Ainda falta um pouquinho, né? Eu acho que eu não vou estar mais aqui encarnado. Nós estamos em 2020, não dá, né, para a gente calcular. Muitos de nós já aqui não estará, tá? Só que também foi esclarecido que por volta de 2025 a Terra receberia uma quantidade tal de espíritos de uma categoria tão elevada que nós já podemos imaginar que esses espíritos estejam já se preparando para reencarnar, né? E vão ocupar as cadeiras das mais diversas áreas da sociedade, na área científica, na área artística, na área esportiva, né? Na área, em todas as áreas, política. Esses espíritos já estão se preparando para reencarnar e eles dão uma data em torno de 2025. Nós estamos em 2020, está pertinho. Só que eles ainda vão reencarnar, vão crescer. E à medida que a gente vai tendo um entendimento, eu falei, eu acho que eles já estão chegando. Porque pelas notícias que nós temos de várias crianças que hoje chegam com outra mentalidade, estão acontecendo nascimentos de crianças em várias partes do globo com uma inteligência fora do normal, que estão assim percebendo o mundo de uma forma muito diferente. Então, quando nós falamos, né, e é bom a gente lembrar de um texto de um sermão de Jesus, chamado Sermão Profético, que eu às vezes falo pouco porque para não impressionar muitas pessoas. O Sermão Profético foi, né, expresso por Jesus no Monte das Oliveiras, um pouco antes dele deixar o planeta Terra. E nesse sermão profético há uma linguagem simbólica muito forte. Profético e também conhecido como sermão escatológico. Escatológico quer dizer de fim de mundo. Poxa, Jesus veio dizer para a gente que o mundo ia acabar. Graças a Deus que ele disse isso. Mas ele não disse fim do mundo, ele disse fim de mundo. Em trechos desse sermão, ele diz que não ficará pedra sobre pedra. Já ouviram essa frase? Popularmente, não vai ficar pedra sobre pedra. Foi nesse sermão. O que ele queria dizer com isso? Ele estava se referindo na hora àquele templo religioso. Na verdade, se nós abstrairmos, né, só da visão concreta, imediata, física do sermão e transportarmos isso para uma visão das entrelinhas, mais simbólica, o que é que Jesus estava querendo dizer? Que nós temos que deixar cada vez mais que o mundo material cumpra apenas a sua parte. Nós temos que acender, como ele usa simbolicamente, a plataforma rasteira do chãozinho e ascendermos aos montes além da Judeia. É tudo muito simbólico. Se quiserem procurar, há uma mensagem de Emmanuel no livro Caminho, Verdade e Vida, 140. Eu estou falando porque foi o tema que eu usei ontem à noite para reunião de tratamento. Isso está muito fresquinho. Então, prosseguindo no nosso raciocínio, eu falava, né, sobre o sermão profético, ou o sermão escatológico, que fala sobre o fim do mundo, e que impressiona algumas pessoas menos avisadas, né? O sermão, como de resto, os discursos de Jesus, as parábolas, eram muito cheias de simbolismos. E esse sermão profético, que fala sobre o fim do mundo, não é um fim do mundo, mas é um fim de mundo. É um fim de um mundo que nós não precisamos mais. Onde o mundo que reinava tanta
violência, tantos desmandos, tantos apegos aos bens materiais, este mundo não precisa existir mais. É nesse sentido que Jesus falava que não ia sobrar pedra sobre pedra. Uma outra questão que é bom abordar, que alguns desavisados acham que no meio daquele discurso fala a vinda de Jesus novamente à terra. Não vamos esperar que Jesus reencarne novamente, fisicamente, porque não é essa a ideia. A vinda de Jesus se faz através dos nossos atos, do reconhecimento de todos os ensinamentos evangélicos. Aí sim Jesus vai estar presente. E aquele mundo, então, que está cheio de coisas erradas, irregulares, equivocadas, trágicas, este mundo a gente nunca vê mais. Este é o mundo que nós estamos pretendendo ascender, né? Esse texto de Mateus, na verdade, anuncia uma era de transição, essa é a explicação dos espíritas, e depois, na segunda parte dele, fala do mundo de regeneração. A natureza das tribulações ela é diversificada, cada um vai ter a tribulação de acordo com as suas necessidades. Cada pessoa, cada família, cada grupo vai ter a sua tribulação. Cada país, cada nação também. Quando nós nos referimos ao Brasil, nós queremos que as coisas aconteçam de uma forma, ou a nossa expectativa, claro, e de todo mundo mesmo, é natural que a gente pense assim, que as coisas se resolvam, que é para a gente respirar melhor. Quando é que isso vai acabar, essas questões todas, essas discussões, esses desmandos, a corrupção que não para? Mas se nós olharmos para as outras nações do mundo, cada uma delas está vivendo neste momento o resultado de tudo que eles viveram em civilizações passadas. Toda a Europa, os Estados Unidos, a Ásia, ontem mesmo a gente teve essa manifestação dessa bomba que estourou lá no Líbano, né, no porto de Beirute. Então, cada grupo étnico, cada grupo cada nação vai ter hoje resultados colhidos de toda a sua história planetária. O Brasil não é diferente. Só é diferente num aspecto. É que nós fomos escolhidos pelo governador do planeta, Jesus, para sermos a pátria do Evangelho. Ah, como que isso aconteceu? E aí, né, remetendo à leitura, é bom a gente lembrar, né, mais uma vez, psicografado pelo Chico, o espírito de Humberto de Campos escreve essa obra, que deveria ser lida por todos os brasileiros, pelo menos espíritas, que fala dessa missão que o Brasil tem de ser a pátria do Evangelho. Aí nós perguntamos, mas será que o Brasil continua sendo eleita a pátria do Evangelho? Um dia, a pátria do Evangelho estava lá do outro lado do planeta e Cristo transplantou para cá, porque aquela terra de Israel não estava cumprindo com o estabelecido, com o que se esperava que ela cumprisse. Então essa árvore do Evangelho foi transplantada para cá. E será que nós continuamos a ser a pátria do Evangelho? Há um vídeo muito interessante, é um trechinho pequeno, de um congresso espírita que nós até participamos lá no Rio. O Congresso Espírita do Estado do Rio foi em 2017. E eles colocam no YouTube, o vídeo, vocês devem, se tiverem acesso ao YouTube, devem ver, porque é uma pergunta dentro de uma roda de conversas que o André Trigueiro faz para o Haroldo Dutra, que se nós seríamos ainda a pátria do Evangelho. E ele responde de uma forma magnífica, baseada neste livro aqui, dizendo que o Brasil é o grande hospital do planeta.
e para cá convertiram espíritos muito endividados, muito. E nós temos aqui a oportunidade, né, de transcendermos, porque Jesus é o governador do planeta, designou Ismael para essa assistência aos nossos companheiros, a nós todos que estamos aqui, e nós temos todo tipo de assistência, e do alto dessa assistência está o Espiritismo. Nenhuma nação do mundo tem essa assistência espiritual que o Brasil tem através da doutrina espírita. E quando não é a doutrina espírita, outras manifestações religiosas igualmente sérias estão dando um suporte para todos nós que estamos vivendo esse momento. Só tem um detalhe: onde é que nós estamos nessa história toda? Aí eu tive a curiosidade de dar uma olhadinha, né? Eu não tenho os livros, mas nessa seleção de livros chamado Plantão de Respostas, que é daquele pinga-fogo que eu falei para vocês, né? Naquela ocasião, Chico foi inquirido pelas pessoas ali, eram várias pessoas perguntando. Em 3 vezes ele se manifestou a respeito do Brasil, tá? Então eu vou ler e vocês vão ter o acesso à resposta. A primeira pergunta que fizeram para o Chico naquela época, leia-se Chico Emmanuel do lado o tempo inteiro, cochichando para ele. Então o Chico não estava sozinho, tá? A primeira pergunta: com relação à situação do Brasil em termos gerais, em que a espiritualidade maior pode instruir-nos a respeito? Ou seja, qual é mesmo a missão do Brasil? Aí Chico barra Emmanuel, Emmanuel barra Chico diz assim: estamos hoje, isso foi em 1971, em meio a uma crise moral de grandes proporções, o que de modo geral ampliaria os problemas cotidianos de uma nação qualquer, assim como se faz conosco. Está falando para nós, povo brasileiro, tá? A conscientização de nossa condição de responsáveis solidários também, junto com, por tudo que se passa ao nosso redor, é o que deve prevalecer. Então, quando a gente reclama de A, de B ou de C, pergunta-se: onde é que está a minha responsabilidade? O que é que eu fiz para isso acontecer? Ou não fiz para que isso acontecesse? Passamos por um momento de revisão de conceitos morais e éticos, e nesse momento, aí que vem mais importante, o esforço de cada membro da nossa sociedade deve estar orientado no sentido de melhor cumprir os deveres e obrigações do cidadão. Emmanuel falando, com muita disciplina e vontade de melhora geral, trabalho e muita, mas muita oração. O pensamento cristão deve prevalecer sempre. 1971, Emmanuel e Chico. Tá? Aí vem a segunda pergunta. Aí a plateia pergunta assim: se os poderes executivo, legislativo e judiciário fossem dirigidos por pessoas espíritas e evoluídas, teríamos um país melhor? Olha que pergunta, né? Só mesmo Emmanuel e Chico para poder responder isso. Alguém saberia responder? Se o nosso orgulho, né, fosse muito alto como espírita, assim, claro, eu sou espírita, eu vou resolver tudo, né? Mas olha o que Emmanuel diz para Chico: não se trata de somente termos dirigentes espíritas. Se tivéssemos dirigentes mais evoluídos, certamente já teríamos hoje um país melhor. Entretanto, não se pode esquecer que uma nação não é formada apenas por dirigentes. Existe um número maior, o povo. E o nosso povo como um todo precisa realmente buscar sua evolução moral e intelectual a fim de construir uma nação mais fraterna
e cristã por excelência. Pela segunda vez, na resposta, ele diz da nossa responsabilidade como cidadãos brasileiros. Ele não está jogando para dirigente nenhum, não. Ele está jogando para nós. Isso é Emmanuel falando. Terceira pergunta. O Brasil continua sendo o coração do mundo, pátria do Evangelho? E atualmente no Brasil existe algum espírito superior que possa levar o país ao desenvolvimento global? Qual é a autoridade brasileira que pode levar o país a ser pátria do Evangelho, coração do mundo? Diz o Haroldo Dutra que magneticamente nós somos o coração do mundo mesmo. Isso a gente não vai deixar de ser. A forma do Brasil, geograficamente falando, já diz disso. Ela foi desenhada com quase forma de coração. Mas aí perguntando, nós somos realmente o país do Evangelho? Aí Emmanuel e Chico respondem assim: essa denominação foi dada ao Brasil por Jesus e não lhe será tirada. Espíritos de escola têm reencarnado em todas as partes, no seio de todos os povos, para o progresso geral. Então não nasce só no Brasil, nasce em todos os locais. Claro, nós não somos os outros. O Brasil não está desprovido dessas almas. Cabe a cada um de nós o aperfeiçoamento íntimo, mais uma vez chamando a atenção da gente. Cabe a nós o aperfeiçoamento íntimo, que é a obrigação primeira de todo espírito encarnado, e juntos, fazendo de nossos corações e lares recantos de paz, terão um país de grandes realizações. As três perguntas feitas a Emmanuel e a Chico naquela ocasião falam da responsabilidade de sermos brasileiros. Ele não joga para ninguém não, é para nós. Então o que é que nós temos feito? E aí eu jogo, para vocês como eu joguei para mim. O que é que nós estamos fazendo para merecermos tamanha confiança de que nós somos capazes de colocar em prática os ensinamentos do Evangelho do Cristo? Sobre a égide de Ismael, que está o tempo inteiro, é o anjo guardião do Brasil. Assim como nós, cada um de nós tem o seu anjo guardião, o país, a família tem o seu anjo guardião, as instituições como o GEPAR têm o seu anjo guardião. O Brasil tem Ismael como seu anjo guardião. Então, sobre a égide de Ismael, pátria, Cristo e caridade, o que é que nós estamos fazendo enquanto cidadãos nascidos neste país verde e amarelo, para dignificar, para a honra de termos sido escolhidos a pátria do Evangelho? O que é que nós estamos fazendo? É só para a gente pensar.